Você conhece o cantor e compositor The Weeknd? Provavelmente sim. Esse cantor está fazendo bastante sucesso com duas músicas lançadas em 2015, The Hills e Can't Feel My Face. Atualmente as duas músicas chegaram à marca de 7 milhões de views. Mas o que muita gente acabou descobrindo é que existe uma espécie de ligações nos clipes do cantor. Vários fãs afora começaram a criar teorias nos comentários dos vídeos e duas delas estão explodindo o mundo afora. E hoje irei falar das duas teorias mais aceitas do The Weeknd. Então, vamos lá. As teorias são apenas das 3 músicas do cantor, a The Hills, Can't Feel My Face e Tell Your Friends. Pois bem, aqui nessas duas teorias você precisa ver os clipes em uma sequência correta para entender o enredo que se passa. Ou seja, você precisa ver os vídeos em uma ordem certinha como eu vou falar. Na primeira teoria, a sequência correta é Can't Feel My Face em primeiro, Tell Your Friends em segundo e em terceiro The Hills. Então vamos lá. No clipe Can't Feel My Face começa com The Weeknd tentando chamar a atenção da galera, porém ninguém observa ele. Ninguém realmente se importa com ele, até que aparece um homem bem pálido e bem bizarro fumando seu cigarro. Aí no desenrolar do vídeo, esse tal homem joga um isqueiro sobre The Weeknd, fazendo ele queimar. Então, se você não entendeu essa parte, vamos voltar só um pouquinho. Sabe o homem que estava fumando cigarro? Então, ele não é um homem, e sim o diabo. E na hora que ele joga o isqueiro para que The Weeknd queime, você notou que todo mundo começa a dançar e vai à loucura, não? Ele teria vendido sua alma, o The Weeknd, para ganhar fama e sucesso como todos. E aí que veio a sua fama quando ele começou a se queimar. Ou seja, naquela hora, o diabo deu a fama que ele tanto queria, em troca de sua alma. E aí acaba o clipe, ele saindo do show, tudo bem? Aí agora passamos para o clipe Tell Your Friends. Nesse clipe começa com uma árvore pequena pegando fogo, que nessa teoria não é nada. A outra teoria irá ter um bom significado, mas vamos deixar para falar disso na próxima teoria. E depois do tempo, The Weeknd tinha visto que o negócio com o diabo tinha sido ruim, e no desenrolar do vídeo percebemos que ele está enterrando um corpo, e o tal corpo é ele mesmo cantando, ou seja, isso significa que ele estaria enterrando o seu antigo eu e suas canções que iriam dar um grande sucesso sobre ele. E passando mais o vídeo, aparece o diabo com raiva, chegando mais e mais perto dele, e aí o The Weeknd atira contra o diabo e ele aparentemente morre. Aí ele vai embora em direção de um carro preto, se sentindo livre, e foge com o carro, acabando o clipe. Aí indo para o clipe The Hills, vemos que o carro teria capotado e ele estaria bastante triste neste clipe, cantando uma canção enquanto anda. The Weeknd percebeu que não teria como matar o diabo, e aquele acidente foi provocado por ele, por isso sua tristeza sobre o clipe. Enfim, enquanto ele vai cantando, duas mulheres estão lá com ele, o empurrando e tal. Mas no antigo clipe não vemos essas meninas sobre o carro. Então, tem um significado para isso, mas daqui a pouco eu conto. Vamos continuar aqui. Passando um pouco o vídeo, ele entra em uma casa de cor vermelha e quando a abre, está lá o diabo segurando uma maçã. E essa maçã, nessa teoria, significa seu negócio que seria anulável. Nunca poderia desfazê-lo. E ao lado do diabo estaria as duas mulheres que estavam com The Weeknd no começo do clipe. Então isso comprova que elas eram servas do diabo, e só na hora que o carro capotou que elas apareceram para aterrorizar o The Weeknd. E esse acidente significa que se ele tentar mais algumas vezes quebrar o pacto, pode acabar em sua própria morte. Mostrando isso no acidente que foi quase fatal, como um aviso para o The Weeknd. E assim termina essa teoria bem obscura e triste do The Weeknd, ficando nesse loop de fazer músicas e músicas como escravo e perder tudo que tem aos poucos. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Vamos agora para a segunda teoria, que muitas pessoas vão gostar dessa e vão querer acreditar nela igual eu.
Então vamos lá. Nessa teoria a sequência correta é The Hills, Can't Feel My Face e terceiro Tell Your Friends. Tudo bem, já que contei, vamos começar com a teoria. Em The Hills, ele quebra o carro dele, certo? Significando que na vida real ele não encontraria mais nenhuma esperança. E quando entra em sua casa, ele encontra o mal, o diabo, em sua casa com uma maçã. E nessa teoria a maçã está representando a tentação. Enfim, ele é tentado fazer o negócio e depois de muitas tentativas, ele aceita esse negócio. Beleza, agora vamos para Can't Feel My Face. Nesse clipe é igual o mesmo. Ninguém está prestando atenção e o diabo aparece para ver o negócio e logo joga fogo no The Weeknd. O fogo representando a fama dele. E a mesma coisa do primeiro também. Ele ficou famoso, mas ele sente que cometeu um erro. E assim, em Tell Your Friends vem um final diferente do primeiro, um final bom. A planta queimada, que eu falei na primeira teoria, nessa aqui representa a comunicação com Deus. Ou seja, o The Weeknd tentou falar com Deus e pediu seu perdão e pediu para que Deus o ajudasse a parar o negócio com o mal. Então, o enterramento de si mesmo significa ele enterrando seu velho eu com um pacto. E nessa hora, o mal aparece e ele atira no diabo, o matando, entre aspas. Porque ele só se foi e não poderia mais mexer com The Weeknd, pois Deus o começa a ajudá-lo e tirá-lo das sombras do mal sobre as costas do The Weeknd, demonstrando isso com a felicidade do The Weeknd enquanto ele canta. E aí acaba de uma maneira feliz, com ele indo num carro preto e seguindo a linha reta no caminho da luz. Legal, né? Enfim, por que eu acho que essa teoria é mais aceita do que a primeira? Porque tenho várias evidências disso. Não são evidências concretas, mas mesmo assim são evidências. Então vamos lá. Sabe a parte da teoria 1 que eu falei que o carro dele teria sido capotado porque o mal fez aquilo? Então, se você ver no clipe Tell Your Friends e ver no clipe The Hills, os dois carros são absolutamente diferentes. O primeiro carro do The Hills é um 1985 Lincoln Town Car. Um carro bem básico representando a pobreza que ele ainda não teria sido rico e não teria feito o pacto. E como na teoria 2 que eu falei, ele faz o pacto nesse clipe aí. Por isso que no Tell Your Friends, o carro já é diferente, com a sua grana que ele conseguiu depois de ganhar o sucesso e a fama. Mas enfim, outra evidência de que essas teorias estão sendo bastante aceitas e que mais ou menos comprova que uma dessas teorias é certa, é que o cantor teria enviado um Twitter dizendo que recentemente estava aprendendo o segredo de tudo. Essa frase pode ter vários significados e várias interpretações, mas isso pode ser uma dica dos clipes, ou algo muito mais sombrio desse cantor. Vai esse cantor tenha feito tudo isso na vida real, está demonstrando isso em um clipe de uma música.